Boa noite, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem, com bastante saúde. Meu nome é Nassim, eu sou o coordenador do curso do Alfadef 2. Tenho o prazer aqui de estar comigo a Clarissa, a professora Adriana, a Vanessa, a Mariana e a Tainá, que é a nossa intérprete, mas eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. A gente está muito feliz de poder ofertar essa segunda versão do curso de alfabetização para alunos com deficiência. E é um prazer recebê-los e recebê-las todos aqui hoje, todas também. Espero que vocês aproveitem essa nossa conversa de hoje. A professora Adriana é a nossa vice-coordenadora do curso. A Clarissa tem um monte de coisa que ela faz, mas além, né, ela é responsável pela supervisão geral do curso, questões tecnológicas e organização dos tutores. A Mariana, responsável pelas matrículas e contato com todos e todas vocês. A Vanessa é nossa colaboradora e professora também do Alfadef. Quero aproveitar para agradecê-las todas. São, enfim, uma equipe que a gente trabalha muito bem junto já há algum tempo. Os produtos são muito bons e esse curso só funciona pela dedicação dessas pessoas que eu falei, viu, gente? Além disso, quero agradecer também as nossas intérpretes de hoje, a Tainá, que está aí na tela já com a gente, e a Eloá, que vai entrar daqui a pouquinho. E um agradecimento hoje super especial para os nossos e nossas palestrantes, a Samanta, que a gente carinhosamente chama de Sassá, e a mãe dela, Solange, a Luísa Leão, que eu já tive a honra e o prazer de dar aula para ela no mestrado, nossa aluna aqui do programa de pós-graduação em educação especial, e o Sandro Francischini, que é nosso colega aqui na UFSCar. Gente, para quem tiver interesse depois, eu vou dar algumas informações. Quem quiser uma declaração de participação nessa live, a gente vai colar no chat aí do YouTube um link para um formulário para registro de presença. Então a gente pede que quem tiver interesse em declaração, que entre lá e inclua as informações que são pedidas no formulário. Outra coisa também, para quem tiver pergunta, a gente vai deixar as perguntas para o final de todas as falas, para facilitar, para a gente não interromper e não corrermos o risco de alguém não ter tempo de falar em algum momento. Então a gente pede que vocês incluam as perguntas no chat. Se possível, se vocês se lembrarem, comecem a pergunta com a palavra pergunta em letra maiúscula, em caixa alta, que aí a gente consegue buscar mais facilmente as perguntas para poder depois a gente, enfim, organizar e passar as perguntas para os palestrantes e para os palestrantes de hoje, tá bom? Vou fazer uma breve apresentação do curso, né? O aperfeiçoamento e alfabetização para estudantes com deficiência. O curso, estou com uma colinha aqui, viu, gente? Eu estou lendo nesse momento. O curso de aperfeiçoamento, esse curso, né, tem como objetivo principal capacitar professores e professoras da educação básica em relação à alfabetização para estudantes com deficiência. Alguns objetivos específicos: refletir sobre programas e ações para promover a alfabetização com base em evidências científicas, a gente preza muito isso. Discutir acerca das capacidades de ação e interação dos estudantes com deficiência por meio de estratégias e criação de novas alternativas para comunicação e linguagem, escrita, leitura, matemática, mobilidade, brincadeiras e artes, com foco para a alfabetização para esses estudantes. Desenvolver recursos didáticos e de materiais apropriados para aquisição de leitura, escrita, produção de textos, também cálculos matemáticos, também por esses estudantes, que é o nosso foco. Instigar a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no curso por meio de estudos de caso, no contexto das escolas públicas. Como vocês já sabem também, né, o curso é ofertado inteiramente na modalidade à distância, tem a carga horária total de 180 horas e é resultado da parceria do Departamento de Psicologia da UFSCar. A gente tem a maioria dos docentes e pessoas que oferecem as disciplinas, né, do Departamento de Psicologia.
e uma parceria com a Secretaria de Mobilidade e Especialidades, a SEMESP, que pertence ao MEC. O curso é dividido em 7 disciplinas, né? A primeira que vocês já devem estar cursando, que é Ambientação Digital e Conceito de Deficiência. Na sequência, Alfabetização para Estudantes Cegos ou com Baixa Visão. Depois, Alfabetização para Estudantes com Transtorno do Espectro Autista. A próxima, Alfabetização para Estudantes com Deficiência Física. Alfabetização para Estudantes Surdos. Alfabetização para Estudantes com Deficiência Intelectual. E, encerrando, Alfabetização para Estudantes Surdos Cegos. Esse é um breve resumo do que a gente pretende ofertar para vocês, mas o que a gente quer ofertar para vocês mesmo é um curso de qualidade. A gente prepara e preparou o material com muito carinho para que vocês consigam, enfim, ter contato com tudo isso. Todas as pessoas envolvidas na produção desse material são pessoas que estudam as áreas, né, seja como docentes de graduação, de pós-graduação, alunos e alunas também de pós-graduação. A grande maioria tem pelo menos mestrado, mas a grande maioria já tem o doutorado também. Então, a gente espera de verdade que vocês tenham uma formação adequada e que vocês já possam utilizar isso, inclusive em épocas de pandemia, e quando as coisas voltarem ao normal, a gente possa utilizar isso tudo lá no presencial, no contato, na cara a cara com nossos alunos e nossas alunas, que a gente tem, eu pelo menos tenho sentido muita falta disso, né? Espero que a gente consiga voltar para essa realidade logo, né? Que é muito mais prazerosa. Quero agradecer de novo a todas as pessoas que estão aqui hoje, a vocês que estão aí assistindo e participando com a gente. Um agradecimento também aos tutores e às tutoras que vão acompanhar o curso, que vão ter esse contato direto com vocês. Não vou falar o nome de todo mundo, que é um monte de gente, mas vocês vão ter acesso a todos e todas ao longo do curso. Quero agradecer também às nossas supervisoras, a Juliane, a Jerusa, a Vanessa, o Douglas. Hoje agradecer o Paulo também, que é tutor, mas tá ajudando a gente a organizar essa live de hoje. Tecnologia, a gente está sempre aprendendo, né? Então é bom ter gente que nos proteja aí para que tudo corra de forma adequada. Eu vou passar a palavra agora para a professora Adriana, ela vai apresentar o tema da live de hoje e na sequência ela vai apresentar as primeiras palestrantes da data de hoje. Muito obrigado de novo, gente. Tenham uma boa live aí, por favor. Boa noite, né, para todos e todas. É um prazer estar aqui, né, novamente, na abertura do Alfadef 2. A gente tem primado muito pela formação de professores, né, e principalmente professores que estão na educação básica, em todas as redes, né, seja municipal, estadual, públicas de ensino. E a gente quer realmente dar as boas-vindas a todos, né? E que vocês tenham um ótimo aproveitamento do curso. E também, né, nesta live que vai ser bem bacana, a gente vai ter trocas de experiências muito ricas, né? Com pessoas que passaram por esse processo de escolarização, da alfabetização, né? Que já estão, né, pleiteando uma vaga na universidade, que já estão cursando mestrado e que já estão, né, trabalhando dentro de uma universidade. Então, vai ser uma live bastante rica com essas experiências. Então, a gente tem, né, como tema hoje da nossa live a alfabetização da pessoa com deficiência, sob a sua própria perspectiva, né, principalmente com relação aos relatos de experiência, e a acessibilidade e atendimentos aos universitários com deficiência na UFSCar, pelo relato de um técnico da UFSCar com deficiência, que é o Sandro, que vai, né, fechar aí com o palestrante a nossa live de hoje. Bom, então, eu chamo, né, muito carinhosamente, para compor agora essa parte da nossa live, a primeira parte da nossa live,
Então, eu chamo a Samantha Stabile de Arruda. A Samantha, ela concluiu o ensino médio, e também chamo, né, a sua mãe, a Solange Maria de Lima Arruda. A Solange, ela fez escolaridade superior, fez administração de empresa. Então, como o Nassim falou, né, a Samantha, a gente a conhece e como Sassá, né, a chama carinhosamente como Sassá, né, Samantha? Pode me chamar de Sassá? Pode? Então, tá bom. Então, a gente queria ouvir um pouquinho, né, de você, principalmente, como que foi esse processo, né, de aprender a ler, a escrever, quando você estava lá ainda no ensino fundamental, né, iniciando esse processo de aprender a ler e escrever. Como que foi para você isso? O que te marcou mais, né, nesse período que você foi alfabetizada? Boa noite a todos. Eu vou respondendo com a Samantha, tá? E aí, se eu falar alguma besteira, ela vai responder com a cabeça aqui, que é não. Faz aí o não, Samantha. Faz o não. Então, se eu falar alguma besteira, ela vai me corrigir, tá? O aprendizado dela, ela cursou sempre escola normal, nunca escola especial, e no tempo correto, que era da idade dela. Eu tive muita sorte de ter professores muito bons que acompanharam a Samantha, e isso também ajudou bastante o aprendizado, a alfabetização dela. Mas o que eu posso te dizer que ajudou muito foi a prancha, a comunicação alternativa, que ela tem a pasta, e essa pasta ela usa... eu vou contar uma historinha rapidinha. Ela nasceu em São Paulo, e ela, um ano antes de eu voltar aqui para São Carlos, ela cursou a ACD, a escola da ACD. Lá, a Fono introduziu a pasta de comunicação, e aí, quando eu vim de lá para cá, essa pasta ajudou bastante na escola. E uma outra coisa que a Samantha também fácil para lidar com ela, ela tem um olhar muito bom. Ela normalmente ela aponta alguma coisa que ela quer e ela fala muito com o olhar. Então, quem tem esse contato com ela sempre fala que isso ajudou, facilitou também, né? Mas, e o aprendizado na escola, então também tinha a continuidade em casa, fazendo lição, por exemplo, na hora de responder, usava bastante a pasta, se era sim, se era não, se ela tinha alguma dúvida, ela sempre apontava na pasta quando ela tinha. E uma coisa que eu também sempre incentivei foi que eu falava para ela, se você tiver alguma dúvida, a professora vai estar lá para te ajudar, para tirar as suas dúvidas. E isso foi ajudando, que realmente, quando ela tinha alguma dúvida, ela dava um jeito, ela gritava, ela pedia a pasta e falava que ela queria, apontava que ela queria uma outra explicação. Isso também ajudou bastante na alfabetização dela, e acho que é isso, né, Samantha? É isso? Ela está balançando a perninha aqui, mas não dá para ver. Ô Solange, e qual foi a idade que introduziu a comunicação alternativa lá na ACD? Quantos anos que a Sassá tinha? Ela tinha de 3 para 4 anos. Uhum. Então, assim, a importância, né, de introduzir um elemento de comunicação ainda precocemente, né? Porque o que a gente vê, às vezes, são alunos que chegam, às vezes, lá no ensino fundamental e ainda não introduziram uma parte de comunicação alternativa, né? Se porventura a fala articulada não existe, né? Então, com a Sassá foi importante essa introdução logo da primeira infância, né, da comunicação alternativa. Exatamente, foi importantíssimo. Tanto é que quando eu vim para cá, que eu voltei para cá, para São Carlos, ninguém conhecia. E tem gente que até hoje não conhece a pasta que lida com crianças com deficiência.
e não conhece, infelizmente, a pasta. E eu incentivo para quem eu conheço, que tem crianças que, como a Samantha, que não fala, mas que tem o cognitivo preservado, para que introduza, porque é muito importante. Teve um caso de uma fono aqui em São Carlos, que ela precisava fazer um TCC, parece, dela, e ela procurou vários deficientes que tinham essa pasta, só tinha Samantha em São Carlos e uma outra criança em Rio Claro, que a mãe, a família não usava muito. Então, só sobrou a Samantha para ela fazer esse trabalho dela, que foi um trabalho bem, bem bacana que ela fez, mas na época eu fiquei triste, porque eu falei, é muito importante. Porque se você tem a pasta, você vai introduzindo aos poucos e você vai incentivando para que o deficiente use, mostre na pasta se é sim, se é não, se quer água, se quer ir no banheiro, se está desconfortável na cadeira, se quer deitar. Tudo é pela pasta, tudo é pela pasta. Solange, como você falou dos professores, né, da importância aí dos professores, a Sassá tinha professor de apoio ou era só professora regular, porque ela estudou em escola regular, né, em sala comum, sempre em classe comum? Ela tinha uma professora de educação especial ou não, um professor de apoio ou não? Não teve, não teve. A gente também teve a sorte das salas de aulas, quando ela estudou, não ter um número lotado de alunos. Era sempre um pouco a menos do que o normal, entre 20 e 25 alunos por sala. Mas ela só sempre teve a professora regular, dela e para todos os outros alunos. E como que foi, assim, como que foi a relação da Sassá com os outros alunos? Como que era a comunicação? Os outros alunos também usavam e conseguia entender a Sassá usando a comunicação alternativa, né? Ela se comunicando por meio da pasta junto com os outros alunos? Muito, muito. As crianças, eu costumo falar que criança gosta de criança e se entendem, né? Então, foi rápido, assim, no primeiro momento, quando ela trocava de sala, por exemplo, que tinha alguns alunos diferentes, ficavam, assim, meio receosos, mas era questão de dias para eles estarem já perto dela. Às vezes até as professoras me falavam, é fulana, eu não estava entendendo a Samantha, mas a aluna tal me falou que é o que ela queria, e era realmente o que ela queria, era aquilo que ela estava perguntando. Então, foi muito fácil, as crianças adoravam a Samantha, brincavam com ela, se divertiam com ela, limpavam até ela, a babinha dela, quando escapava. Então, esse acolhimento dos alunos com ela foi excelente. Né, Sassá? Foi bom, Sassá. Você fez muitos amigos na escola? Ela está chacoalhando aqui, tá, gente? Certo. E eu fiquei sabendo, Sassá, que assim, né, eu sei que, né, a gente conversou uma época com relação ao vestibular, ao Enem, né? Então, eu queria, né, que a Solange falasse um pouquinho os entraves, né, que existe aí nesse processo, né, do Enem, porque a Sassá está pleiteando aí, né, uma vaga dentro da universidade. E aí eu queria que você, como depois a gente vai ter a fala do Sandro, né, que é um técnico que está dentro da SAAD, da UFSCar, então eu queria que você relatasse um pouquinho como que está sendo esse momento em que a Samantha está vivendo agora, de prestar Enem, os desafios, como que está sendo isso para vocês? Olha, o desafio, eu posso te garantir que está muito grande, muito grande. Ela já prestou 4 vezes o Enem.
tudo que eu pleiteei para o INEP, eu consegui. Ela usou a tecnologia que ela tem, que é o computador, que ela lê com os olhos, né, que é o aparelho Tobii. Primeiro e segundo ano foi bem difícil, ela não tirou notas boas, mas o terceiro e a quarta vez foi excelente. Ela quase passou raspando, passou na trave, mas infelizmente parou nos 2 anos, 2018 e 2019, parou na lista de espera, parou nela. Então, a dificuldade que eu vejo hoje é que são as cotas. Então, como a Samantha estudou sempre em escola particular, a gente não consegue, porque ela compete com todos aqueles que têm que não tem nenhuma deficiência, que estudou, que não tem deficiência nenhuma. Então, isso é a maior dificuldade, porque se as cotas tivessem sido abertas para quem estudou também em escola particular, perdão, ela já estaria na universidade, que é o sonho dela, né? Então, essa é a maior dificuldade que a gente está tendo. Como ela estudou em escola pública, ela entra na ampla concorrência, né? Então, e eu acho que também, né, Solange, que a gente falou um dia, a questão do vestibular, né, da prova, o quanta energia que é despendida pela Sassá, porque uma coisa é você escrever e outra coisa é você, por exemplo, fazer uma redação usando um sistema que a Sassá usa, né? Que é visualizando a letra, e aí ela seleciona a letra, tudo por visual. Então, assim, é muito cansativo, né? Ler uma prova inteira e ainda fazer a redação, né? Então, tem também essa questão do dia da prova, que é bem cansativo para a Sassá, né? A exigência, assim, o dispêndio de energia é muito grande, né? Com certeza. Ela sai acabada. Pensa numa adolescente, né, acabada, porque não sai, não. Porque, assim, ela o tempo inteiro tem a ansiedade, né, de entender a prova, do geral, do momento, e tem a ansiedade de passar e tem o cansaço físico. E ela realmente sai muito cansada. Mas eu tive sorte de todos esses anos, todas as pessoas que atenderam a Samantha no dia da prova, serem pessoas muito boas. Eu fico numa sala ao lado, né? Porque quando a Samantha me chama, eu vou até lá. Mas, e elas, assim, apoiaram, ajudaram, mas, infelizmente, realmente o cansaço físico dela judia bastante, judia muito. Ela usa, no dia da prova, ela usa tanto a pasta de comunicação e usa também o computador dela. Então, o que eu posso te dizer é que o cansaço é que atrapalha um pouquinho. Não mexe, não. Ela que está mexendo aqui o cansaço dela atrapalha um pouquinho. Mas dá para fazer, né, Samantha? Tanto é que ela quer prestar o ano que vem de novo. Ela quer sofrer mais um pouquinho. Você quer o UFSCar, né, Sassá? Você quer ser da UFSCar. Ela quer o UFSCar. Não tem jeito. Eu já tentei outro jeito. Pode ser tal coisa? Não quer. Ela quer o UFSCar. Você vai dar certo, Sassá. Nós vamos estar torcendo para dar certo. Tem que dar. O Solange, o pessoal está pedindo, assim, que curso que a Samantha quer fazer. Tá. Se você pode mostrar, eu não sei se a prancha que a Sassá está usando atualmente, se está próxima aí, se você consegue levantar um pouquinho para mostrar para o pessoal. Tá. Ó, vamos ver se dá para mexer. Então, a pasta assim, ó. Dá para ver? Dá sim. Ó. Quando começou com a pasta dela tinha mais fotos em geral. Todinha a pasta dela era com fotos. Aí, conforme ela foi se alfabetizando, foi trocando as fotos por palavras mesmo, né? Então, aqui na primeira, ó, é a foto da família,
Vou virar aqui. Foto da família, tá? Aqui, né, somos nós. Aí depois vem os avós, os tios, os primos. Aí vem os verbos, tá? Aqui, ó, todos os verbos. Por exemplo, se ela for mostrar ela, aí ela vem mostrar aqui, ó. Ela, aí alguma coisa ela quer, aí ela vai para outra página que vai ter algumas coisas que ela gosta, de comer, de fazer. Aí tem aqui, deixa eu ver o que é nessa. Aqui são lugares, aqui em cima são lugares, aqui em cima, aqui embaixo, aqui são alimentos, o que ela gosta de comer. Aqui, adjetivos, escola. Peraí, que depois você aparece. Peraí, senão eles não conseguem ver. Aqui tem algumas outras palavras. E na última página, tem o alfabeto. Por exemplo, se ela quer alguma coisa que não tem na pasta, ela vai escrevendo aqui pelo alfabeto, tá? Às vezes dá uma enroscada? Dá. Às vezes alguma palavra que ela usa pouco, que aí ela não consegue escrever. E aí a gente vai tentando buscar alternativas. Se é de comer, se é de fazer, se é alguma coisa que ela viu, se é alguma coisa que ela viu num filme, e aí por aí vai. Mas que eu tenho que dar um jeito de descobrir o que ela quer, eu tenho que dar um jeito. De um jeito ou de outro, a gente acaba descobrindo. E essa pasta, né, assim, é importante indicar que a pasta da Samantha, assim como de qualquer pessoa que faz o uso, né, da comunicação alternativa, ela vai se modificando, né? Então, por exemplo, a Sassá é alfabetizada, então ela tem a prancha dela de palavras, né? Então, ela passa daquele processo das figuras para as palavras, né? Porque essa casa já é alfabetizada, né? Então, passou por todo esse processo, né, Solange? Ela passou, ela já passou, isso mesmo, ela já passou por esse processo. Quando ela veio com a pasta de São Paulo para cá, era só figuras, né, que aí depois foi sendo trocadas pelas palavras. Aí, isso também ajuda na hora dela saber escrever, na alfabetização também, que ela vai ver lá que está escrito, né? E uma coisa também que facilitou, na cadeira dela, no caso de cadeirantes, coloca-se uma mesa, né? Normalmente tem uma mesinha na frente, e nessa mesa a gente colocava também as coisas que ela mais usava. Por exemplo, banheiro, sim, não, água, se ela estava cansada. E isso ela ia apontando conforme o dia estava correndo. Se ela queria ir no banheiro, por exemplo, ela queria banheiro, se estava com fome, se precisasse de mim. Então, tudo ela apontava, assim, poucas palavras, mas que ajudou, que facilita também na hora de uma emergência, dela a pasta não estar perto, aí isso também facilitou bastante. Que curso, Sassá, que você quer fazer? Conta pra gente. Um curso. Então, a Samantha gosta muito de política. Ciências sociais era a primeira opção dela. Aí, o ano passado, 2019, a gente optou em biblioteconomia, que é uma outra área também que ela gosta muito de livros, ela gosta bastante de ler, ela fuça o dia inteiro na internet, então, mas também foi quase deu. Vai dar, Sassá, ano que vem vai dar, hein? Nós vamos estar na torcida. Ô Solange, você não fala um pouquinho do Tobi, como que funciona? Eu não sei se é possível, se está fácil de ligar aí para a Sassá, mas ou você fala como que foi, como que funciona o Tobi, né? Que é a forma com que ela escreve, que ela se comunica, né, com o computador. Tá, o Tobi é o seguinte, ó, ele tá ligado aqui, ele tá ligado, só que não tem como vocês verem, por conta, porque se ela for mexer, vai sair da tela, tá? Então, assim, isso, eu falo que foi assim, a Samantha até o Tobi era uma menina, hoje ela é outra, porque o leque que abriu
para ela foi excepcional. Hoje ela faz tudo, a única coisa que ela não faz é ligar, o resto ela faz tudo, ela desliga, ela fuça, ela tem o Face, ela tem o Instagram, ela entra, sai da internet quando ela quiser, assiste todos os filmes que ela gosta, tudo, tudo, tudo. É um software que vai dentro do computador, e na parte da frente, isso eu vou mostrar para vocês, espera aí. Ó, esse aparelhinho aqui, ó, que ele até tá com algumas, ó, vocês estão vendo que ele tem umas luzinhas aqui que eu tô vendo que tá aparecendo. Eu vou até tirar, ó, agora ele saiu. Com isso daqui, fica na frente do computador, lê os olhos dela, que é uma varredura que eles falam, né? E isso ela consegue clicar em tudo que ela quer. Por quê? Isso foi a última alternativa, porque a gente já tinha tentado. Inclusive a Jerusa aí, da Fiscar. Tanto eu e a Jerusa, nós já tínhamos tentado o mouse adaptado, aquele mouse maior, mouse menor, aquele mouse que é bem sensível, que é só um toquezinho. Eu já tinha tentado várias opções, nada tinha dado certo. Então, quando eu fiquei sabendo desse equipamento, nós fomos na Reatec em 2014. Lá eu fiz o teste com ela, deu super certo. E aí depois eu voltei para São Paulo para fazer um teste só com ela, porque na feira estava muito cheio. E aí não teve jeito, eu tive que comprar. Mas foi um leque imenso que abriu para ela. Hoje ela é independente para isso, é independente para estudar, porque antes eu tinha que estudar com ela. Hoje ela estuda sozinha, faz tudo sozinha. Não preciso ficar com ela o tempo inteiro, entendeu? Ela consegue ter bastante autonomia, né, Solange, para tudo mesmo. Para a questão do aprendizado, né? E também do lazer, né? De entrar em rede social, de ter realmente essa autonomia, né? Que é tão importante. Ela faz compra pela internet, aí ela manda o boleto para eu pagar. Tudo bem. Essa você gasta muito, é? Quando ela quer uma coisa, ela fica na minha orelha. Aí eu falo, pode comprar. Aí ela fuça, procura, acha o link, faz boleto, cartão, aí manda eu pagar. Olha que beleza. O pessoal está perguntando a idade da Sassá. Não sei se ela quer revelar a idade. Pode falar, Samanta? 24. A gente tem, assim, tem aqui no chat muitos elogios, todo mundo torcendo por você, viu, Sassá? Que você vai entrar, assim, no vestibular, né? A questão, né, da família, o envolvimento, né, da Solange. Então, assim, muitos elogios e muita torcida para você, viu, Sassá? Para você entrar no vestibular. Com certeza nós vamos estar na torcida, tá bom? Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Obrigada, Solange. Obrigada, Sassá. Mas fiquem com a gente, porque aí, ao final, a gente ainda tem... né, vai abrir depois para as perguntas, apesar da gente já ter feito, né, essa partezinha aqui com alguns, mas depois a gente abre para mais algumas dúvidas, para mais algumas perguntas, tá bom? Tá bom. Obrigada, Solange. Obrigada, Sassá. Voltei, Sassá, Solange. Não tem como agradecer essa fala de vocês, viu? Nossa, imagina. Sassá, a turma aqui no chat tá te elogiando que eu tô ficando com ciúme já, viu? E agora? E agora? Não precisa ficar, não. Muito bom. Tá todo mundo... E, além dos elogios, Sassá, o que vocês apresentaram da prancha, do eu não sei falar, Tobi, é isso? Isso. Tobi. As pessoas não conhecem, então você está trazendo aqui para muita gente que trabalha na área 2 novidades importantíssimas, e eu acho que isso pode mudar a vida de muita gente. Então, muito obrigado por trazer isso aqui para a gente. E Solange, Oi. Que
que delícia ver uma mãe se dedicando do tamanho que você se dedica, sabe? Fico emocionado de falar aqui. Imagina, Então, obrigada. muitos elogios para você também. E a gente sabe que, enfim, nada disso é fácil, né? Mas carinho, amor faz que a gente faça tudo isso. Foi realmente. Eu tenho um colega que foi professor da Sassá, se não me engano, ela fez o Colégio São Carlos, Fez. e ele foi professor dela no Ah, é? colégio, ele sempre falava muito bem dela também. Enfim, muito obrigado, foi muito... Nada, imagina. A gente que agradece, viu? A gente agradece o convite e eu deixo as portas abertas se precisarem da Samanta para alguma coisa, para eu mostrar pessoalmente, quando puder, lógico. A gente estamos aqui. Pode contar com a gente. Muito obrigado. Solange, só queria fazer um último comentário. Na hora que você mostrou a prancha, né, a pasta de comunicação da Sassá, é uma pasta construída com palavras. Mas para Sim, chegar nisso, para quem nunca trabalhou com comunicação alternativa, a comunicação alternativa começa com uma figura, depois aumentando o número de figuras, isso. até chegar nas palavras, que depende, né, da alfabetização. Então, eu imagino que tenha sido um processo que durou anos, né, para chegar nesse nível de precisão e de Sim, conhecimento. Então, é uma novidade importante, Solange, Sassá, porque a gente não costuma ver, a gente costuma ver pranchas com imagens, né? Aquelas imagens com a palavrinha, a palavra escrita embaixo, geralmente da uhum. imagem, né? Aí uma dúvida que as pessoas ficaram, aproveitando que vocês estão aqui ainda, como que a Sassá, ela aponta a palavra, Solange, ou é uma outra forma? Não, ela aponta. Ela Tá. aponta. Então Ela vai. ela tem esse controle Ela vai. motor, então. Tem. Esse pouquinho é esse. Ainda bem que esse pouquinho ela tem sim, então ela vai com o dedo apontando. Ótimo. Gente, muito obrigado, viu? Então a gente pede vocês ficarem mais um pouquinho, se surgir mais alguma pergunta, a gente traz vocês no final. Tá Sassá, ótimo. adorei te conhecer, viu? Eu não te conhecia Bom, ainda. Fiquei muito feliz. E boa sorte no vestibular. Você vai ser nossa obrigada. aluna ano que vem. Tomara, Eba. Obrigada. Obrigado. Agora vem com a gente aqui a Vanessa e a Luísa. Dri, obrigado, viu? Bom, eu vou passar a palavra para a Vanessa. Antes da Vanessa apresentar a Luísa começar a falar, eu dei, infelizmente, pouquíssimas aulas para a Luísa, queria ter ficado mais tempo com ela, foi minha aluna de mestrado. E, Luísa, tua competência, tua inteligência sempre foi referência para mim como aluna, sua dedicação. E ter você aqui hoje compartilhando esse momento com a gente é importante, viu? Muito obrigado por ter aceitado esse convite. E, enfim, vou passar a palavra para vocês agora. Obrigado, viu, gente? Obrigada, Nassim. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Vanessa, professora de vocês, junto com a Clarissa, na disciplina que a gente está tendo nesse momento. Quero agradecer a participação, o aceite da Luísa para vir aqui contar um pouquinho para a gente das experiências que ela teve, relacionadas à aprendizagem da leitura escrita e outras da trajetória acadêmica dela. A Luísa Leão tem 30 anos, é graduada em História e em Psicologia pela Universidade Federal do Pará, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da UFSCar, como Nassim e a professora Adri já tinham antecipado, é servidora da Justiça do Trabalho e atua como membro da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRT-8. Luísa, uma satisfação tê-la aqui. Eu esqueci antes, eu vou me audiodescrever. Eu sou mulher, tenho cabelos pretos, longos, lisos, estou usando um óculos de grau com armação preta, batons vermelhos, uma blusa amarela com florzinha vermelha, e ao meu fundo tem uma parede branca e uma estante de madeira. Luiz, então, como a gente já antecipou um pouquinho, e você já deve ter acompanhado a fala da Sassá, anterior à sua, a gente quer que você conte um pouquinho para a gente como que foi a sua aprendizagem, da leitura e da escrita, algo que marcou, quais dificuldades que você teve no seu processo de alfabetização, o que facilitou, o que colaborou para essas aprendizagens, se você puder contar um pouquinho para a gente.
Boa noite, obrigada, Vanessa. Obrigada a todos pelo convite, professora Adriana, professor Nassim, é um prazer estar aqui, né? É um prazer estar num ambiente de formação, eu acho que isso é fundamental. Estou me formando para ser formadora, é o que eu estudo na minha dissertação, então, assim, é um prazer mesmo contribuir com isso, contribuir com esse momento, né, com a minha experiência. Espero, de fato, acrescentar aqui já o que a Samantha e a Solange trouxeram. Vou me audiodescrever também, então, sou uma mulher branca, tenho cabelos médios, curtos, escuros, tenho olhos verdes, estou usando uma roupa preta, e atrás de mim também tem um ambiente de escritório, um computador. Bom, então, assim, contando um pouquinho, né, do que me foi convidado a falar, eu acho que é assim, eu sempre gosto de trazer que a experiência, né, eu acho que de todo mundo, acho que a vida acadêmica, quando a gente pensa numa trajetória acadêmica, mas eu vou falar especificamente da trajetória acadêmica de uma pessoa com deficiência, ela precisa ser pensada de uma forma com todas as variáveis que envolvem, né? Então, nunca é a pessoa, mas sim a pessoa, a família, a escola, o contexto, o acesso à tecnologia, o acesso à educação, enfim. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa nessa trajetória, ter esse olhar amplo, ter esse olhar de que são muitas coisas que influenciam, é muito importante. Tanto porque divide a responsabilidade, né? E aí eu estava vendo que a disciplina de vocês é sobre o conceito da deficiência também, e vocês vão ver, né, o quanto que a gente precisa pensar a deficiência numa perspectiva social, numa perspectiva de que ela se constrói e ela existe na medida em que existem muitas barreiras na sociedade que impedem a participação das pessoas com deficiência. Então, a gente não pode pensar que uma pessoa tem uma trajetória acadêmica de um jeito ou de outro só porque é aquela pessoa, né? Mas porque existem todos esses fatores. E eu acho que na minha trajetória esses fatores foram muito, muito, muito determinantes, né? Então, tanto a questão familiar, de ter pais que sempre buscaram ativamente recursos, alternativas, estratégias, nunca pensaram assim, tá bom desse jeito, então vamos ficar assim. Não, o que tem de melhor? O que pode contribuir mais? Né? E nesse sentido, eu tenho baixa visão, né? Então a tecnologia assistiva sempre foi uma grande aliada no meu processo de escolarização e no desempenho de muitas atividades na vida. E eu acho que, assim, o papel dessa participação, né, e que, claro, tem a ver com acesso, tem a ver com recursos, que sim é um privilégio, né, então a gente precisa lutar para que isso seja amplamente difundido e que seja oportunizado para o maior número de pessoas, porque eu acho que faz muita diferença. Né? Eu acho que esse é um primeiro aspecto que eu acho que é importante destacar, é um aspecto mais prático mesmo, né, de tecnologia, de adaptações, de ver o que funciona e o que não funciona. E eu sempre digo que no uso da tecnologia assistiva também existe um processo muito individual de adaptação. Como eu fui exposta à tecnologia assistiva desde muito cedo, desde antes de começar a ler, eu já tinha CCTV, né, que é a lupa eletrônica e esse tipo de coisa, eu sempre me propus a utilizar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, alguém que nunca teve acesso a uma tecnologia assistiva ou algo do tipo, às vezes acaba, mesmo, por exemplo, com um resíduo visual, com uma baixa visão, subutilizando, né, a visão que tem, porque vai por outros recursos como o áudio, como o braille, que são recursos que eu também tenho, mas que é como se fosse assim, eu tenho um arsenal, então quando um falha eu posso usar o outro, né? Eu tenho várias possibilidades, e aí quando uma coisa não está tão acessível por uma estratégia, tem a outra, então acho que essa dimensão, acho que é uma das primeiras que eu queria colocar. Não sei se tu queres falar alguma coisa, Vanessa. Não tô te ouvindo. Voltei. Desculpa, tu tinha saído. Luísa, muito boa a sua fala, né? Trazendo para a gente, relembrando, né, a importância da gente ter uma abordagem social da deficiência, esses múltiplos fatores, né, que você destaca,
que foram determinantes para a sua trajetória, não uma questão individual, né? A importância que teve nesse contexto, nesse cenário da sua trajetória, sua família. E um aspecto também que eu queria destacar, que você trouxe para a gente, é o quanto é um privilégio, infelizmente ainda, o acesso a alguns recursos de tecnologia assistiva, né? E você menciona que você foi exposta a um recurso de tecnologia assistiva muito precocemente, né, e infelizmente a gente sabe que recursos de tecnologia, alguns ainda são muito caros, né, a mãe da Sassá relatou há pouco o acesso da Sassá a um recurso que ela teve conhecimento por meio de uma feira de tecnologias, e o quanto isso é fundamental, né, esse acesso precoce e esse uso desses recursos é fundamental para a familiaridade, né, como você disse, você tem baixa visão, enquanto alguma, né, outra pessoa tem a mesma condição visual que você, talvez não utilize, né, o resíduo visual que ela possui, e acaba usando outros recursos, como audiobooks que você citou, né. Além disso, eu queria que você contasse um pouquinho, eu vou já pular para a parte do vestibular, né? Se você lembrar de algo mais aí da sua trajetória na educação básica e também quiser relatar, por favor, sua relação com os colegas, mas se você puder contar um pouquinho como que foi o seu acesso, né, no vestibular, como que foi o processo seletivo também no PPGE, para entrar num programa de pós-graduação em educação especial, tá? E depois a sua experiência profissional, por favor. Tá. Eu fiquei, assim, antes de vir, eu pensei, eu acho que numa coisa, eu acho da trajetória da educação básica, né? Então, vou começar por aí. Assim, que eu acho que algo fundamental para a gente pensar na educação básica num aspecto mais, que eu trouxe um aspecto mais prático, né, da tecnologia, e eu acho que tem um aspecto que ele é relacional, que ele é atitudinal, né, que envolve muito essa construção com por exemplo, na escola, com os professores, com os colegas, e eu acho que esse é um elemento muito marcante e que às vezes é até mais importante do que o tecnológico, né, do que o aspecto mais prático, porque às vezes o aspecto mais prático ele pode até acontecer, mas na falha desses outros elementos, né, de suporte, de relação, às vezes acaba inviabilizando tudo ou atrapalhando, né? E aí eu lembrei assim de duas dimensões. Uma é pensar assim que a gente precisa partir da ideia da potência do indivíduo, né? E eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis quando a gente fala da deficiência, que sempre que a gente fala da deficiência, a gente pensa de uma forma estereotipada que subestima a pessoa, né? Que subestima suas capacidades, as suas habilidades. E eu acho que na escola acaba se passando isso para o aluno das mais diversas formas, desde a mais direta, da mais clara, da mais óbvia, digamos assim, que é, esse aluno não vai conseguir fazer isso, ou, né, até, por exemplo, quando a gente tem uma postura de surpresa, e eu vivi isso, de um professor olhar e ter um aspecto de muita surpresa diante de um bom resultado, por exemplo, né? E a gente acha que isso é uma coisa boa, às vezes, a gente acha que a gente está contribuindo, que a gente está elogiando, mas, na verdade, tem algo implícito aí que está dizendo para o aluno assim, eu não esperava que você conseguisse, você me surpreendeu, né? E esse eu não esperava que você conseguisse, ele é muito forte, e eu acho que ele é muito, muito difícil de vencer. Então, eu sempre digo que nós, pessoas com deficiência, a gente tem dois desafios. Um é realizar a tarefa em si, e o outro é convencer as pessoas ao nosso redor que a gente pode realizar aquela tarefa, que a gente pode aprender algo, que a gente pode desenvolver algo. Então, parece que o tempo todo, o meio, a sociedade, os professores, a família, tá todo mundo te dizendo assim, não, você não vai conseguir, não, você, né, isso aqui não, você não dá conta. E aí você tem que ter esse duplo esforço, né? Então, acho que essa é uma dimensão que a gente precisa estar muito atento, né? E como eu acho que eu estou falando, principalmente para professores, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que a atitude que ela é prima da subestimação, ela é a superestimação, né? Que é você considerar elementos considerados normais ou habituais na sociedade, mas para a pessoa com deficiência aquilo é visto como
algo incrível, como algo super, como um heroísmo, né? E aí eu vejo dois problemas nisso. Um é que a gente distorce a régua. Então, por exemplo, quando alguém me diz que, nossa, o seu trabalho está incrível, eu não sei se essa pessoa está me dizendo que o meu trabalho está incrível porque realmente ele está incrível, ou porque o que eu falei anteriormente, aquela pessoa não esperava que eu conseguisse fazer um bom trabalho, ou um trabalho razoável, e aí ela está me dizendo que está incrível porque eu superei a expectativa dela, né? E aí a régua fica distorcida, e ao longo da vida você vai se perguntando, né? Será que essa pessoa está me dando esse feedback? É como se fosse sempre um feedback distorcido, né? Que você tem que... tem um amigo que brincou outro dia, multiplicar por 0,25. Que é isso, é você tirar um pouco. E o outro é que eu acho que quando a gente traça essa narrativa do heroísmo, a gente volta na primeira coisa que eu falei, que é entender que a trajetória é da pessoa e não de um todo, né? Então, assim, aquela pessoa, ela é uma heroína porque ela conseguiu A, B e C, porque ela conseguiu trabalhar, porque ela conseguiu entrar na faculdade, e não a sociedade tem a responsabilidade de ofertar oportunidades e de diminuir barreiras para que aquela pessoa consiga competir e atuar em igualdade de condições com as demais, né? E aí a gente coloca numa dimensão assim, tem o herói e tem o que fracassou. E isso é muito injusto, né? Porque na realidade não é assim. Na realidade a gente consegue ou não consegue, de novo, por uma série de fatores, por uma série de condições, por um contexto que a gente está inserido, né? Então eu acho que isso é muito importante. E do vestibular eu vivi isso. Quando eu fiz vestibular, o processo seletivo foi, assim, eu acho que em muitos momentos foi aquela luta de você conseguir usar os recursos que precisa, convencer as pessoas de que a sua tecnologia assistiva não é uma tentativa de fraude, que é só uma câmera que amplia, que não é um computador que tem as respostas. Então, assim, desmistificar tudo isso perante o INEP, perante as universidades, enfim, acho que tem essa etapa. A etapa da prova, eu acho que ela é muito desafiadora, porque como, né, as meninas falaram, a Sassá e a Solange falaram há pouco, é uma prova muito, muito cansativa para todo mundo, e para a pessoa com deficiência isso se potencializa, né, pelos usos da tecnologia, pelos sentidos que a gente precisa utilizar naquele momento. Então eu acho que é muito desafiador, sim. Prova de vestibular sempre foi uma coisa muito desafiadora. Eu fiz muitas, eu fiz para muitas faculdades e depois fiz mais uma faculdade, né? Então passei, depois de me formar, fiz um novo processo seletivo. E no vestibular eu vivi uma situação que foi muito o que eu hoje caracterizo, na época eu não tinha essa consciência, claro, mas o que eu hoje caracterizo como essa superestimação, que foi todas as emissoras de TV baterem na minha casa e quererem me entrevistar, e eu naquele momento fiquei muito chateada, e eu não queria, e eu achava que era um absurdo. E eu acho que tem um elemento, assim, que eu digo que às vezes nós, pessoas com deficiência, precisamos de um mínimo de um senso de normalidade, sabe? É assim, vem, faz a adaptação necessária e me deixa em paz, sabe? Vem, faz a adaptação necessária e me trata como qualquer outro aluno. Eu já tenho aqui a adaptação que eu preciso, então eu não preciso de superproteção, eu não preciso de um professor perguntando no meu ouvido se está tudo bem a cada 1 minuto, eu não preciso que ele faça uma cara de surpresa se eu tirar um 10, eu só preciso da minha adaptação. A partir do momento que eu estou com tudo estabelecido ali, que as condições estão equiparadas, pronto, sabe? Deixa quieto. E aí eu lembrei, quando eu estava pensando no que eu ia falar hoje, de um professor que ele chegava e ele tinha uma letra grande, ele tinha uma letra bem grande, e ele chegava, copiava no quadro com a letra dele, eu achava ótimo, conseguia copiar. Eu sempre usei uma telelupa, né, que me ajudava a copiar do quadro, mas eu não conseguia copiar tudo, dependendo da letra do professor, dependendo, né, da quantidade de conteúdo, alguém me ditava ou então eu copiava. E aí tinha uma letra ótima, eu ficava, nossa, que letra ótima desse professor, copiava feliz da vida. E aí um dia eu fui assistir uma aula dele numa outra turma, e eu descobri que ele não tinha uma letra enorme, que ele tinha uma letra normal, ele tinha uma letra pequena,
mas que ele naturalmente, com a maior naturalidade, sem nunca me perguntar, talvez por já me conhecer, já saber da minha necessidade, enfim, eu acho que isso é importante, acho que ele já sabia que eu precisava de uma letra maior, foi naturalmente escrever o maior e para mim isso define o senso de normalidade. Eu nunca senti que eu estava atrapalhando aquele professor, que ele estava fazendo um esforço maior para me atender, ou que ele estava... Não, ele simplesmente chegava na sala e escrevia no quadro com a maior naturalidade. Eu só fui descobrir muito tempo depois que, na realidade, a letra dele era outra, né? Então, eu acho que são pequenas coisas, mas que fazem muita diferença nesse sentido. E vou falar mais uma coisa, não sei se eu estou passando do meu tempo, mas a Vanessa perguntou e pode me interromper, Vanessa, se tu quiser comentar alguma coisa. Ela perguntou da questão dos colegas, né? E acho que a Samantha falou também sobre isso, a Solange falou sobre isso. Eu sempre vi os colegas e a rede de apoio como um aliado fundamental, assim. Acho que é algo que eu construí muito desde sempre, então, assim, sempre construí rede de apoio, sempre tive amigos ao meu redor para me auxiliar, para sentar do lado, de tal conteúdo do quadro, e também consegui transformar isso numa coisa muito natural, muito leve, sabe? De não ser algo, eu tô aqui atrapalhando a fulana, e pelo contrário, a gente descobre no meio do caminho que é mútuo, que a gente tem muito a ajudar um ao outro, que um tem uma dúvida, o outro soluciona, que, né, quem não queria, até nesse nosso modelo individualista de educação, cada um senta separadinho na carteira, né, quem não queria ter um coleguinha do lado para poder, né, fofocar alguma coisa durante a aula e se ajudar e tirar uma dúvida. Então, assim, é algo que tem tanta potência, sabe? Eu vejo como uma coisa que criou em mim um senso de que hoje, se eu sentar num auditório, numa palestra, com só pessoas estranhas, eu tenho a maior naturalidade de virar para quem está do meu lado e, sabe, pedir uma audiodescrição caseira, pedir que me diga alguma coisa que está escrita no quadro, ou enfim, qualquer auxílio nesse sentido, e também de ficar muito ok se a pessoa não quiser, né, auxiliar também está tranquilo, mas assim, eu acho que nesse sentido, a rede de apoio, a construção, né, incentivar e potencializar os colegas, esse trabalho conjunto, eu acho que é algo muito, muito, muito importante. E eu vivi na universidade uma experiência, não foi comigo, foi com uma colega, mas de ver, assim, quando isso acontece, quando a turma, os colegas vivem aquela situação da deficiência e das barreiras encontradas junto com a pessoa, isso minimiza as barreiras, né? Então, por exemplo, o professor que ignora aquele aluno, que não atende às necessidades, quer passar um filme, por exemplo, né, no caso que aconteceu para uma pessoa que também tinha baixa visão, um filme legendado, sem audiodescrição, né, sem nenhuma possibilidade de acesso, a turma bateu o pé e disse, não, a gente não vai assistir. Se a fulana não assiste, a gente não assiste. Então, é um sentimento de coletividade que é exatamente o que a gente precisa, que não é assim, o problema é da fulana, o problema é nosso, o problema é da sociedade, a gente precisa encontrar soluções enquanto sociedade, enquanto grupo, enquanto coletividade, né? Então, eu acho que fortalecer essa rede é uma das coisas que faz mais diferença e fez muita diferença na minha trajetória. Certo, Luísa, a gente já está com várias perguntas, né, vários elogios da sua fala, também estou aqui gostando bastante, estou tendo uma aula com você, confesso, eu acho muito importante você ter citado essa dimensão, né, relacionada a atitudes sociais, o aspecto da subestimação e da superestimação também, que a gente identifica na prática pedagógica, né, e o quanto, eu gostei muito desse exemplo que você deu, né, desse professor em relação a uma mudança de estratégia muito simples, né, sem nem mesmo ter te consultado, né, ele fez uma tentativa e que sanou uma necessidade que você tinha para ter acesso à informação escrita na lousa, né, e o quanto isso, como você citou, tem um impacto em relação a rede de apoio, né? Como a pessoa com deficiência, a pessoa com qualquer condição é vista por esses colegas, pelos seus pares, né? Como você disse, quem não quer sentar com um coleguinha e o coleguinha contribui com você, mas você também contribui com ele, né?
o quanto essa atitude do professor em relação ao aluno com deficiência tem um impacto grande, né? Não só no atendimento à necessidade daquele aluno, mas também quanto a como os coleguinhas, os pares vão ver, né, o atendimento a uma dificuldade, a uma diferença, né? Então tem um potencial, como você bem situou. Luísa... Eu acho, Vanessa, só comentar uma coisa sobre isso, que eu acho que tem uma relação entre autonomia e disponibilidade de suporte, sabe? Então, assim, eu acho que eu sempre transitei nisso com muita tranquilidade. Então, assim, na hora que eu quero usar a minha telelupa e copiar do quadro com autonomia, tô chateada com a minha colega, não quero olhar para a cara dela, ótimo, eu consigo fazer isso. Na hora que eu cansei a minha visão e estou no final do dia, já copiei muito e eu quero suporte para copiar ditando, eu também tenho essa possibilidade. Então, assim, você transita né, entre a rede de apoio e o sentimento de que eu consigo fazer sozinha também, se eu precisar, eu acho que é muito interessante, assim. Sim, e destacando também a opção de escolha, né, dentro do que você está falando, a autonomia dentro de uma rede de suporte, de recursos, então, da pessoa com deficiência ter essa opção, né, de escolha sobre qual, e também dela participar, né, aquilo que a gente fala bastante, do nada sobre nós sem nós, os professores, ninguém melhor do que a própria pessoa para dizer o que melhor assiste, o que melhor atende a necessidade dela, né, Luísa? Luísa, se puder contar, assim, para a gente finalizar, depois eu vou para as perguntas, eu não sei se a gente já faz aqui na continuidade ou deixa para o final, mas se você puder, só para finalizar, sobre, agora você está no mestrado em Educação Especial, né, contar um pouquinho para a gente e sobre a sua atuação profissional, por favor. Uhum. Bom, então, sobre o mestrado, eu acho que eu até esqueci de falar isso, né? Até sobre o processo seletivo, tem uma dimensão. Eu lembro quando eu vim prestar o mestrado para UFSCar, de ser assim, não ter todo aquela dificuldade em relação, né, às tecnologias, viraram para mim e disseram assim: o que é melhor para você? Nossa, nunca tinha me feito essa pergunta. O que é melhor para você? Porque eu disse, eu posso fazer desse jeito, né? E o que é melhor para você? Então eu posso escolher, ótimo. Né? Então melhor para mim é desse jeito, né? E essa tranquilidade que você não precisa no processo seletivo ficar preocupado com o como, você só precisa ficar preocupado com o conteúdo, com o que todas as outras pessoas precisam ficar preocupadas, em estudar para a prova, em fazer seu projeto, né? E você não precisa ficar naquela ansiedade de será que a minha prova vai estar ampliada, será que vai ter tal recurso, será que eu vou ter acesso à informação? Então esse como, que muitas vezes é muito desgastante, quando ele é eliminado, né, por um processo tranquilo, nesse sentido da confiança do tipo, é uma tecnologia assistiva, não é um ET, né? É algo simples, então acho que isso é muito, muito bom. E eu acho que de forma geral, assim, a acessibilidade, ainda na pós-graduação, eu acho que ela é uma conquista diária, assim, né? Acho que é algo que a gente vai construindo. Eu vejo um esforço muito grande de todo mundo, mas eu vejo também as dificuldades, né? E a dificuldade de mudar uma cultura, que é muito imagem, uma dificuldade, né, de se implicar nesse processo de tornar as coisas acessíveis. Eu acho que isso é muito importante. Cada um de nós é responsável por isso, né? Dentro e fora da universidade, onde a gente estiver atuando. Então, se eu posto uma imagem no meu Instagram pessoal, eu sou responsável pela acessibilidade daquela imagem, né? E às vezes a gente acha que não, a gente acha que é responsabilidade do outro, que quem trabalhe com isso que faça, de quem precise que dê seu jeito, né? E a gente precisa se implicar. Eu acho que quando cada um fizer um pouquinho, né, para uma audiodescrição ou para outros recursos de acessibilidade, a gente consegue construir isso de uma forma mais fácil. Eu acho que ainda é um desafio, né? Claro que muito avançado, se a gente está falando de um programa de educação especial, né, de um programa que discute isso, mas que sim, eu sempre digo que eu mesma, como pessoa com deficiência, não estou isenta de barreiras atitudinais, não estou isenta de fazer ou falar algo que está incongruente, né, com o que eu acredito. Então, acho que é um processo que a gente precisa se visitar todos os dias, assim, e rever e pensar, será que eu tô sendo acessível? Será que eu estou sendo inclusivo? Será que eu estou promovendo, né, uma acessibilidade? Acho que é um processo mesmo.
E sobre a minha atuação profissional, eu acho que vai pelo mesmo caminho, né? Eu acho que a atuação, eu trabalho na Justiça do Trabalho do Pará, e eu acho que o caminho também foi de desbravar, né? De descobrir uma série de recursos, de mostrar para o tribunal que existe formas de vencer barreiras atitudinais, de vencer a barreira da subestimação, de vencer estereótipos. Então, eu acho que, assim, também é um caminho, né? Que às vezes é mais fácil, que às vezes é menos fácil, que às vezes desmotiva, né? Mas eu acho que, nesse sentido, a atuação profissional, ela vai muito nesse mesmo caminho da vida acadêmica, né? De você encontrar os seus recursos e, ao mesmo tempo, eu acho que no meu processo eu tive que aprender muito até onde eu posso exigir, porque eu acho que durante muito tempo eu sempre achei que eu que tinha que dar o meu jeito, né? Que eu que tinha que encontrar a forma de acessar as coisas e de conseguir. E hoje eu sei que não, hoje eu sei que é direito, né? E que as pessoas, e que eu tenho direito de exigir que as pessoas cumpram determinadas coisas. E aí a gente vai nesse processo, né? De sempre se lembrar desse direito e lembrar que eu não preciso necessariamente fazer a mais, né? Porque eu acho que muitas vezes é isso, a gente se acostuma a fazer a mais, a dedicar mais tempo, a ter mais trabalho, porque as coisas não estão acessíveis, porque as coisas não estão do jeito que elas deveriam estar, e aí a gente vai dando o nosso jeito, né? E aí a gente, enfim, o processo é um pouco aprender a exigir também, a demandar também, não só dar o meu jeito. Luísa, gostei muito da sua fala. Os espectadores, os cursistas também estão elogiando bastante. Acredito que vão querer seu contato, né? Talvez a gente não dê conta de fazer todas as questões que a gente tem para você. Que bom que, pelo menos, a experiência que você teve no PPGS, do ingresso, você teve uma experiência interessante, né? De não ter de se preocupar com como aconteceria essa prova, mas teve a oportunidade de escolher, e isso deveria ser garantido em todos os espaços, né? Como você disse. Mas que isso é uma construção diária, né, como bem lembrou, e eu acho que essa reflexão que você traz para qualquer contexto que a gente está, e aqui a gente está falando para professores, gestores, da gente, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, né, em postar uma foto no Facebook, no Instagram, de tomar esse cuidado, né, de pensar, estou sendo inclusivo, estou sendo acessível, então eu acho que a gente fecha, então, com essa fala a princípio, e depois a gente volta com você com outras questões, tá bom, Luísa? Muito obrigada. Tá ótimo. Eu que agradeço. Oi de novo. Luísa, tô assim, como sempre, suas falas sempre muito maduras, e a gente fica aqui da posição de quem é professor, mas na verdade quem deu a aula hoje foi você. Sua fala foi genial, e que orgulho de ter você no nosso programa por tantas razões, enfim. Muito obrigado de verdade, e não preciso nem dizer o tanto de elogios que você recebeu aqui no chat e o aprendizado das pessoas aqui também que estão te ouvindo. Enfim, acho que é isso que a gente procura no final das contas, né? A gente fica tentando decidir a vida de vocês, e na verdade vocês é que são capazes de fazer isso. A gente tem que entender como isso acontece e está disponível. Eu acho que é um pouco dessa tentativa que a gente tem feito. E quero pedir desculpa que acho que todo mundo esqueceu de fazer a audiodescrição hoje. A gente estava tão emocionado de fazer a live. Vou aproveitar esse momento, então. Bom, a Luísa já me conhece, mas enfim, teve mais gente que disse aí no chat que tem, acho que baixa visão, se não me engano. Então eu tenho 49 anos, apesar de parecer 38. Tenho cabelos grisalhos, uso óculos, estou com uma camisa polo listradinha, branca, cinza e preta. Atrás de mim tem uma estante com livros. E acho que é isso. E uso óculos, não sei se eu falei isso. Luísa, brigadíssimo de novo, meu bem. Foi uma honra ter você aqui com a gente hoje. Espero que a gente possa contar com você em outras oportunidades aí. Sua fala é sempre muito Com boa. certeza.
Com certeza. Obrigada, Nassim. Obrigado, Van. Agora eu chamo a Clarissa, nossa chefa, e o Sandro, nosso colega de muitas oportunidades, né, Sandro? Tem ajudado muito a gente aqui na universidade por essas questões de, enfim, de acessibilidade, de manutenção dos estudantes na universidade, de permanência. Então, o Sandro faz um trabalho lindíssimo na universidade e, além de tudo isso, está sempre disponível, né, Sandro? É impressionante o tanto que você está ali o tempo todo, respondendo de imediato tudo que a gente precisa, tirando dúvidas, ajudando a gente. Muito obrigado por tudo isso, viu, Sandro? E, de novo, agradecer que você está aqui com a gente mais uma vez, né? O Sandro já é parte do curso, praticamente. Passo a palavra para vocês, gente. Obrigado. Obrigada, Nassim. Bom, meu nome é Clarissa, eu sou uma mulher de pele clara, cabelo liso, olhos castanhos, e eu estou usando uma blusinha verde. Eu queria agradecer aqui ao Sandro por ter aceitado participar da nossa live aqui, da nossa webconferência. O Sandro, ele tem 48 anos, ele tem o ensino superior completo, mestrado em Ciências Sociais pela UFSCar. Ele atua como assistente administrativo, né, lá na UFSCar, na Secretaria-Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, que é a SAAD, e ele também atua como coordenador de Inclusão e Direitos Humanos. Sandro, a gente queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, em função da sua atuação na SAAD, né, e como coordenador de Inclusão de Direitos Humanos, se você podia contar um pouquinho para a gente sobre as políticas e as principais demandas e desafios relacionados à acessibilidade e assistência a estudantes com deficiência na UFSCar. Boa noite a todas as pessoas, espero que todos estejam bem. Obrigado, Clarissa, obrigado a todos aí pelo convite, todos e todas pelo convite. É uma satisfação grande estar aqui. Primeiro, Clarissa, eu vou corrigir uma coisa. Eu queria tanto ter 48, já estou com 49. É uma pena, mas isso passa. Me autoescrever brevemente. Como tenho 49 anos, sou moreno, cabelo preto, que está caindo. Estou com uma camisa vermelha e uma calça bege. Estou usando tênis. Aqui na minha sala, à minha esquerda, tem uma TV. Atrás de minha esquerda tem uma mesa. À direita tem um ventilador bebedor d'água. E nas minhas costas tem armário, geladeira, fogão, que fica na minha cozinha. E que vai dar para a janela no meu apartamento. É pequeno, vai nessa descrição que eu vou fazer para vocês, tá? Vamos lá. Clarissa, eu vou começar falando do ingresso. Eu responder essa pergunta, foi até colocada aí anteriormente. Por força de lei 13.409/2016, esta lei só contempla os alunos egressos de escola pública. Tá? É uma lei que criada em dezembro de 2016. Ao meu ver, ela precisa ser aperfeiçoada, melhorada. E aqui eu indico alguns caminhos. Aí depende de Congresso, para mexer na lei, depende de presidente sancionar. Mas eu acho minha sugestão, nós temos uma senadora, e aqui não estou divulgando partidário, mas estou divulgando uma senadora que pode brigar pela causa, porque ela é uma pessoa com deficiência, a Mara Gabrilli. Talvez cabe à comunidade que não sente esse apoio, principalmente aquelas
que vão para a escola particular, porque o Estado, o público não oferece as condições, ao meu ver, merece ser incluída. E a inclusão não está sendo feita por completo, tem falhas. E é grande, porque o caminho para você chegar até o terceiro grau, até o vestibular, é grande. Já foi citado aqui, você passa por inúmeras e gigantescas dificuldades. Outro caminho, a gente precisa até conversar internamente na UFSCar, acredito que a UFSCar tem autonomia para fazer isso, destinar uma vaga por curso da ampla concorrência. Seja um caminho para conversar com setores da UFSCar para discutir isso. Eu não sei se vai discutir para o ano que vem, mas a gente, eu falo, a comunidade UFSCar tem que trazer esse tema. De minha parte, eu até me comprometo a levar para a pró-reitoria de graduação, levar para alguns setores. Porque todo ano é 2 ou 3 candidatos que chegam até a gente, que preenche, a gente tem que deferir, ou que não prestam nas vagas por saber já, conhecer a lei que não vai passar. Porque essa lei, quando eu falo da lei da reserva de vagas, ela privilegia primeiro passo dela é escola pública. Perdão, é escola pública. Então, de 100% das vagas, 50% é escola pública. Desses 50% tem a divisão para alunos indígenas, pessoas autodeclaradas principais e negros e pessoas com deficiência. Tem uma divisão, tem uma conta ser feito isso. Mesmo com tudo isso, a UFSCar não garante todas as vagas para pessoas com deficiência. Os cursos de área de ciências biológicas e saúde não garante vaga para pessoas com deficiência. Porque só para explicar rapidamente, houve mudança de análise. Em 2010 para 2016, quando foi implementada a lei, no primeiro ano da reserva, em 2018, que foi a aplicação, foi usado os números do IBGE 2010, que davam, se vocês pegarem a pesquisa, cerca de 40% a 44% de pessoas com deficiência. 45 milhões de pessoas. Aí, a gestão da época, 2017, resolveu seguir, por pressões, tá? Houve muitas pressões, tá? De muitas universidades, tá? Durante 2018, mudar o foco. E aí já existia um modelo de Washington e passou a ser analisado isso. E quando você adota o modelo do grupo de Washington, de análise, você cai para 7%. Você cai de 43% para 7%. Isso dá um grande impacto, porque se seguem os cálculos das vagas, se seguem os parâmetros de número de IBGE. O que acontece? Cursos que têm 40 vagas para baixo não ofertam vaga para pessoas com deficiência. Então, a gente precisa ter essa dupla discussão aqui no UFSCar. A gente acredita que tenha a autonomia para ampliar essas vagas e atender a ampla concorrência. É um debate longo, porque ainda as pessoas com deficiência sofrem muita resistência dentro da comunidade universitária. Dito isso, eu vou falar para um outro desafio, que é a permanência do estudante com deficiência. Vários fatores podem impedi-lo. Condição social, a condição psicológica pessoal, muitos vêm de longe, a saudade da família, a distância, a não adaptação. Então, são fatores que colaboram. Aqui, que colabora aqui também, a falta de acesso. Quando a gente não consegue dar o acesso, aí eu vou daqui a pouco explicar aqui o acesso, é um desafio para a gente fazer.
Vou falar um pouquinho da parte arquitetônica. Primeiro acesso é que todos os campos da UFSCar sejam adaptados para dar o direito à pessoa com deficiência ir viver. Outra parte arquitetônica que a gente tem discutido muito aqui. E eu até vou juntar convidar dois professores da área de engenharia, da área que trabalha um pouco com economia, para discutir a adaptação de laboratórios. Muitos alunos entram em engenharias, vão fazer disciplinas, ou a área de saúde. Posso entrar. Então, preciso de laboratório adaptado. Outra questão é o acompanhamento pedagógico. Você muda, você vem de outros lugares. Então, você precisa desse apoio. A gente ainda está com essa dificuldade. A gente precisava, de no mínimo, trazer mais pessoas da área de pedagogia para estar acompanhando, para estar realizando o acompanhamento. Isso a gente não temos. Isso é importante. E até o atendimento psicológico, que acredito, quando você tem esse desafio, afeta o psicológico. Outro desafio, que é nosso aqui da universidade. O professor ou a professora que nunca estiver em sua sala de aula uma pessoa com deficiência. Tem professores aqui na UFSCar que estão há 40 anos, 40 e poucos anos, que não tiveram. Não sabem como falar com uma pessoa que é cega, não sabe adaptar o material com um cadeirante, às vezes não entende a importância do intérprete em língua brasileira de sinais, entre outras funções que precisa saber. Às vezes tem professor que às vezes tem dificuldade de entender que aquele aluno com deficiência precisa ir a direito dele, ter um tempo maior para entregar a prova. Então, enquanto SAAD, esse é o primeiro desafio, a permanência. Não basta só o aluno passar. Putz, analisou o laudo, passou, não. Qual é o próximo ciclo? Garantir. Outro ponto importante, em termos de dificuldade, o reconhecimento que a pessoa precisa de ajuda. Temos um lado que tem deficiência que não é aparente. E tem deficiência que a pessoa, às vezes, é a pessoa com deficiência, se enquadra na lei, se enquadra no laudo, às vezes não precisa de ajuda. Ele consegue se adaptar, tem situações, principalmente na deficiência física. Mas a deficiência auditiva visual precisa. E nós tivemos 3 ou 4 alunos com deficiência visual, que a gente conversou em 2018, que tinha vergonha de pedir ajuda, às vezes filmava a aula sem autorização do professor, sem conversar. O primeiro passo que precisa é o reconhecimento que precisa de ajuda. Reconhecimento que precisa de adaptação. E em reconhecer, a gente tem que fazer um trabalho, a gente fez isso em alguns cursos, do trabalho de adaptação de material, da disponibilidade com antecedência para ele poder ler. Então, são situações que precisam ser trabalhadas e aprimoradas na UFSCar. Ainda assim, estamos bem longe de atender a todos, tá? Muito longe. Mas eu observo que aquelas pessoas que procuram o nosso apoio conseguem ter bons resultados. Clarice, eu passo para vocês. Se quiser acrescentar mais uma pergunta, estou à disposição. Aí. Muito bom, Sandrinho, você falar sobre o UFSCar. O pessoal também elogiou bastante, agradeceu aí as informações, tá? Eu acho que, Sandrinho, a gente ainda tem uns 5 minutinhos. Como é sobre alfabetização, você não quer contar um pouquinho como que foi esse processo para você? Sim, rapidamente eu posso contar. Obrigada. Vamos lá, eu fui ter deficiência de baixa visão. Minha mãe teve toxicologia na gravidez, causou ceratocone, lesões fora da córnea. Então, fui alfabetizado numa escola que ele chamava classe especial. A gente só tinha 4, 5, 6 pessoas com deficiência.
E a professora da época resolveu me alfabetizar em tinta. Então, eu sou daquela geração que teve, não sei se, como eu estou bem adiantado na idade, em relação a muita gente aí, eu fui alfabetizado pelo caminho suave, da abelha, barriga, cachorro, dado. Então, a gente fazia exercício, escrevia, tudo a tinta. Um caderno com uma margem bem grossa, bem preta, grossa, e a gente foi alfabetizado por 2 anos nessa classe especial para depois ir para a sala comum. Na sala comum, a gente pedia para o moleque lá digitar para a gente, para copiar para a lousa. Ou quando a gente recebia o material pronto. As provas eram feitas em mimeógrafo, vocês lembram, né? Aquele famoso cheiro de álcool. Ou quando a professora podia, ela fazia prova em letra grande. Isso foi até o 1º grau. 2º grau, eu tive que ter autonomia, fazer praticamente sozinho as coisas, sem tanta adaptação. Mesma coisa vestibular. Vestibular eu só consegui fazer um vestibular adaptado, que foi o Unicamp. Eu passei na UFSCar pela FUVEST, não tinha SISU, Enem, não tinha essa coisa de você ter a prova adaptada. Então, no geral, foi isso. A minha alfabetização, posso dizer que foi boa. Eu consegui ler muitos livros da coleção Vagalume, em tinta ainda. Hoje eu prefiro mais ouvir, tá? Mas eu considero essa parte de escrever, de copiar, a gente fazia cópia de texto, ajudou muito na memória e muito na escrita, né? Então, isso me ajudou. Até depois, eu passei os caminhos. E uma coisa que eu fiz, que me ajudou depois na informática, foi datilografia. E era em 83, 84, quando eu estava na adolescência, era um recurso. Você tinha que aprender datilografia. E depois eu fui saber que as provas de concurso público tinha datilografia como requisito, né? E só foi... Eu não peguei o diploma, que eu fugi da aula, mas tem uma coisa importante. O que eu fiz na datilografia me ajudou no teclado do computador depois lá na frente. Então, acho que foi muito importante o trabalho de alfabetização. É um trabalho bem específico. Foi 2 anos ali, em 1º e 2º ano, com a alfabetização numa classe especial, para depois ir para a sala comum. Aí a gente ficava o dia inteiro. Chegava às 7 horas na escola e saía às 6 da tarde. Como um trabalho bem reforçado. De manhã, o reforço na classe especial, e à tarde a gente fazia as atividades normais. No geral, é isso. Deixa eu aproveitar que tem mais 1 ou 2 minutinhos, reforçar a questão do desafio que a gente não temos ainda. Por exemplo, a gente não tem um cuidador na UFSCar, a gente precisa. A gente precisa de mais intérpretes de Libras. Estão chegando mais pessoas com licença auditiva na UFSCar. E precisamos, gente, com muita urgência, trabalhar a parte conceitual do que é pessoas com deficiência. Senão a gente cai naquele lema dos anos 90, que rampa e banheiro adaptado resolveu tudo. Tem gente, aqui na UFSCar, só preocupado com a contratação de intérprete de Libras. Não é só isso. É muito mais. É adaptação arquitetônica, adaptação de sala de aula, deslocamento de ir e vir, cadeira de rodas de melhor qualidade para servir os alunos, professores, assim, trabalhando também pela causa e outros cursos que não trabalharam, acompanhamento nesse tempo psicológico, pedagógico, até terapia para os alunos. Eu acho isso importante. A gente ainda está muito engateando, tá? Precisamos, esse é até o alerta que eu faço, que precisamos melhorar muito, Clarice. Obrigada, Sandrinho. Eu acho que é isso aí, não é fácil, né? Por isso que é tão importante essa formação de professores, né? Inclusive essa formação que a gente está fazendo. Sim, e só quero dizer uma coisa importante para os professores, que eu até disse semana passada, no evento que eu fui com você. E a gente até fala muito isso na SAAD. Antes de ajudar, pergunte
como você vai ajudar. Um baixa visão. Não adianta você pôr no tamanho 30, se o 20 vai resolver para ele. Ou se ele quer no formato digital. E perguntar que formato é. Tá? Uma pessoa auditiva, na sua sala de aula, se deficiência auditiva parcial ou total, o total vai impedir a presença do intérprete. Então é importante você saber como auxiliá-lo. O físico, você vai ver a parte arquitetônica, se é cadeirante, se ele é mobilidade reduzida, você vai pensar no local para ele sentar, tamanho da mesa, se encaixa a cadeira, se ele vai chegar na sua sala. Não adianta a sua escola estar lá, você tem um cadeirante que programar a sala dele no segundo andar e não tem elevador. E quando tiver elevador, aí sim, o ideal, manutenção do elevador, para que ele possa escolher a aula. Às vezes, no segundo andar, primeiro, isso é importante, o diálogo. Se é adolescente, criança, conversar com a família, que foi até falado aí, a importância da família. Então, esse detalhe que eu faço para vocês que estão na formação, que vão estar, que a qualquer momento, as pessoas com deficiência estão subindo. O maior número de secundários está aumentando, então, as pessoas estão formando, estão chegando lá. Perto da minha época, é muito, porque quando eu estudei na UFSCar como aluno, só tinha 3 pessoas com deficiência. E é difícil a prova. Vocês falaram agora há pouco. Vestibular é tenso, é nervoso, você não tem adaptação. A questão é o tempo, ver se tem tempo a mais, tudo isso pesa. Então, eu digo isso para vocês que estão se formando. Sempre conversando, não se assuste, não se pergunte o que eu faço agora. Vai lá e conversa. E vê como você pode orientar, aí dentro da sua escola, no seu local de trabalho, busca as alternativas. Tem que cobrar das autoridades as providências necessárias. Lamentavelmente, essa questão de apoio tem sido muito ruim. Verbas de incluir, viver sem limites, não chegam mais ao UFSCar. Então, a gente está sofrendo esse desafio de verba. Mas, no geral, esse alerta que eu fazer para vocês. Sempre abordando, perguntando como ajudar a pessoa com deficiência. Não usem da boa vontade, às vezes entregue material, aí nesse material você faz um grande esforço. Faça um esforço conjunto. Clarissa? Obrigada, Sandrinho. Acho que a gente vai fechar aqui a nossa fala, né? Acho que o professor Nassim... Obrigado a todos. E a todas. Oi de novo, gente. Sandro, brigadíssimo, viu? Muitos elogios a você, ao seu trabalho, a importância que você tem para a gente aqui na UFSCar e, de forma geral, todo o teu conhecimento de quem passou por isso e de quem agora tenta pensar em soluções para essas questões, né? Eu acho que você tem uma trajetória que, enfim, você passou por todos esses caminhos, né? E você mostra para a gente que são caminhos possíveis e dá para chegar onde a gente quer, né? Desde que haja comprometimento, dedicação e coisas do tipo. Eu lembrei quando você falava agora no final de uma coisa que eu falo para os meus alunos e minhas alunas, que aí eles falam assim, mas professor, se eu tiver um aluno com autismo, eu não sei o que fazer. Faça o que você faz com os outros alunos até você descobrir se precisa fazer alguma coisa diferente. É um aluno como qualquer um outro, né? Eu trabalho na área de autismo, enfim. Então eu acho que é uma questão de respeito, enfim. Mas muito obrigado, Sandro. Muito, muito rico também tudo isso que você falou para a gente. Sempre deixando uma lição aí para a gente pensar um pouquinho. Esse é o nosso Sandro de sempre. Paulo, acho que você pode trazer as pessoas de volta para cá para a gente começar as falas finais e talvez fazer um encerramento. Tem umas perguntinhas que vieram aqui. Eu não acompanhei essa parte final, Mari. Se tiver alguma coisa, você me lembra. Tem uma pergunta que fizeram aqui, Solange, que eu achei interessante. Eu não anotei o nome da pessoa que perguntou. Ela pergunta o seguinte, em relação a Sassá, né? Como é que foi a alfabetização dela? Mas eu acho que uma pergunta mais interessante, que a mesma pessoa continua, ela pergunta assim,
como vocês perceberam que a Sassá já estava alfabetizada? Nós percebemos quando ela pedia algumas coisas a mais do que, por exemplo, estava na pasta dela. E no dia a dia, quando eu fazia lição com ela também, eu já fui percebendo que ela montava direitinho as palavras. Então, isso facilitou. Isso foi assim que a gente foi vendo que ela estava sabendo, e o feedback também dos professores que trabalhavam com ela na época, né? Eles também já sentiam que ela estava aprendendo, e aí foi uma troca entre a gente e os professores. Então, eu acho que essa é uma informação que é o que todo professor quer ouvir, na verdade, Solange, que a família participa. Sim, então fica bastante claro para a gente que você nunca pôs a Sassá na escola e foi para casa, né? Você sempre estava por ali de alguma forma. Sim, a conversa entre a família e o professor é muitíssimo importante. Teve algumas, vou contar rapidinho, teve algumas situações que eu precisei ter aula com a professora de matemática, por exemplo, porque quando eu aprendi era diferente. E aí eu ia ensinar a Samantha e ela balançava a cabeça que não era daquele jeito. Aí eu falei, opa, então eu estou ensinando diferente. Então eu tive que ter aula com a professora, entrava um pouquinho antes ou esperava um pouquinho terminar a aula, para ela poder me ensinar como é que ela estava passando para os alunos, para eu poder passar igual para a Samantha. Porque a Samantha ficava desesperada, que não era daquele jeito. Então, por isso que é realmente importante essa troca de família com a escola. Quer dizer, além de mãe, virou professora, né, Solange? Sim, mais uma profissão, né? Mais uma só, não tem problema. E é uma coisa que a gente tem enfrentado, por assim dizer, muito na pandemia, né? Em que as crianças não estão indo para a escola e algumas, enfim, pessoas responsáveis, mães, pais, etc., nesse momento, tiveram que aprender como virar professores e professoras em casa para não abandonar as crianças. Exatamente, é verdade. Muito obrigado. De nada. Luísa, tem várias perguntas aqui. Eu selecionei 3. Eu estou atropelando a Mari, que é a Mari que faz isso, mas se você quiser... bom, você sabe que você pode me interromper, né? Eu fico tão animado que eu não paro aqui. Uma pergunta que eu achei interessante, Luísa, a pessoa pergunta o que você achou, o que você acha da alfabetização em Braille. E aí eu quero complementar essa pergunta, desculpa te cortar. Não. Um pouco do trabalho que eu faço nessa área me diz que o aprendizado em Braille, ele não soluciona, por exemplo, o aprendizado na matemática, porque é uma linguagem um pouco diferente. Né? Mesmo usando o Braille, a matemática é mais complicada de representar no Braille. Enfim, se você puder falar um pouquinho disso. Bom, eu não fui alfabetizada eu fui alfabetizada em Braille já adolescente, né? Eu aprendi Braille tarde. Mas a minha perspectiva, assim, é que o Braille, para a pessoa... Eu acho assim, para mim, ele foi mais, como eu falei, né? Mais uma ferramenta no arsenal. Então, a minha doença não é congênita, não é progressiva, desculpa, é congênita, mas não é progressiva, mas eu tenho, digamos, muito mais riscos de perder a visão do que a maioria das pessoas, né? Mesmo não sendo uma doença progressiva. Então, foi, inclusive, uma recomendação do meu médico, de dizer assim, aprende Braille, aproveita que tu é nova, é mais fácil aprender. Aprende Braille e se um dia tu precisar, tu já vai saber. Mas eu acho assim que o Braille tem uma função muito importante, ainda mais hoje, quando a gente tem muitos recursos de áudio, que é exatamente a alfabetização no sentido, inclusive, da escrita, né? Então, a gente aprende como se escrevem as palavras no nosso complexo idioma escrevendo.
né? E aí eu acho que esse pulo que às vezes se dá para o áudio, né, ou para o computador, ele às vezes deixa alguma coisa a desejar nesse processo, né? Então eu acho que sim, a alfabetização em Braille é muito importante, acho que ela é uma ferramenta muito útil. Eu acho que depois, na vida adulta, a pessoa vai escolher o que é mais fácil. A gente sabe que o Braille tem uma série de complicações em termos de acesso, né? Muita coisa não está em Braille, ou quase nada está em Braille. Mas, assim, é uma coisa que te ajuda. Então, por exemplo, eu sei um Braille básico para um elevador, para um cardápio, né? Então, assim, é algo que se torna uma ferramenta, por mais que a pessoa venha a escolher não usar isso o tempo todo. Né? Eu estou falando isso muito de uma forma empírica, tá? Eu não sou estudiosa do Braille nem nada. Então, eu estou falando de uma perspectiva muito da minha experiência e do que eu convivo com outras pessoas. Eu acho que tem a coisa da matemática que tu perguntaste, assim, eu acho que vai para outros recursos, né? O Soroban, o Abaco, enfim, eu acho que tem outros recursos que precisam ser utilizados para o ensino da matemática. Mas como eu realmente não tive essa experiência, especialmente na matemática, e especialmente quando ela vai se tornando mais complexa, né, nas séries seguintes, eu não sei te dizer como é esse processo. Obrigado, Luísa. Eu vou fazer mais uma pergunta agora, depois eu passo para a Adri, para a Mari, para a Van, para a classe, se elas quiserem complementar. Uma pergunta vou fazer para a Solange, para sair daqui para a Luísa também, e acho que podia ser nessa sequência a resposta, Solange, se puder começar. Se essa SATinha é professor de apoio em sala de aula, e se não, se você acha que isso seria um recurso importante. Não, a Samantha não teve um professor de apoio. Talvez fosse necessário em algumas matérias, digamos assim. Por exemplo, na matemática, em cálculo, em matérias que tem cálculo, e isso faltou um pouquinho, sim. Mas nas outras matérias que história, geografia, ciências, não necessariamente, mas eu acho que na matemática seria uma questão importante, sim. E você, Luísa, você acha, eu não sei, imagino que você não tenha tido professor de apoio, mas você acha que isso é importante, que seria importante? Assim, eu não tive, eu tive durante um curto período uma professora itinerante que ia de vez em quando, assim, de 15 em 15 dias, mas ver como as coisas estavam indo nas séries iniciais, assim, terceira série, algo do tipo. Mas eu acho que, no caso da deficiência visual, eu acho supérfluo, eu acho que inclusive pode vir a atrapalhar. Eu acho que teria minado muito do que eu falei, da rede de apoio, da autonomia, das relações sociais. Eu acho que talvez aquilo tivesse se tornado o professor minha sombra, que está ali entre eu e os outros, né, e que às vezes reforça o estigma da deficiência. Eu acho que teria atrapalhado mais do que ajudado, inclusive no sentido de que eu criasse as minhas próprias estratégias de anotar o que o professor está falando e não só anotar o que está na lousa, enfim, desenvolver estratégias que, né, me ajudaram na vida acadêmica e na vida profissional como um todo. Então, eu acho que, para mim, na minha situação, eu acho que seria supérfluo. E isso me lembrou, eu falei da questão do estigma, até uma pergunta que eu vi no chat também, várias pessoas comentando que muitas vezes as pessoas não querem, os alunos não querem as adaptações, né? Não querem os recursos. E aí, se tu me der licença para comentar isso, eu acho que é muito importante a gente trabalhar o que esse recurso representa, sabe? O quanto que o recurso, a diferenciação, né, seja da ampliação, seja de uma tecnologia assistiva, ela é
a expressão da diferença, né? Se todo mundo tem uma prova igual e eu tenho uma prova gigante, todo mundo está vendo que eu tenho uma prova gigante, né? Se eu tenho que olhar uma coisa mais de pertinho do que as outras pessoas, é isso que, digamos assim, exterioriza, concretiza um pouco a deficiência. E eu acho que isso é muito desafiador mesmo para quem vive, né? Então, eu acho que trabalhar isso com a turma, com os colegas, uma estratégia que eu sempre tive, que na verdade veio dos meus pais, foi tornar as tecnologias assistivas, as coisas, como algo interessante para os outros, né? Então, eu tenho uma lupa que amplia, vamos ampliar aqui a cara um do outro, sei lá, a gente vai tornar isso algo divertido, a gente vai pegar a telelupa, que é como se fosse um binóculo, e vai olhar para outra sala, e vai, né? Então, eu sempre ofereci para os meus colegas aqui o meu recurso, olha, explora, vê como é divertido, transformar isso numa coisa boa, né? Porque senão realmente é algo que vai vir para reforçar um estigma, para reforçar uma diferença. E quando a gente é criança, especialmente quando a gente é adolescente, tudo que a gente quer é se misturar, é passar despercebido, né? E aí tem algo que grita na tua testa, assim, que tem uma coisa diferente, é muito difícil. Então, acho que ter essa compreensão desse desafio e ser um aliado nesse processo, né? De tornar as coisas mais naturais, de tornar as diferenças que precisam ser feitas, as adaptações que precisam ser feitas como algo mais natural. Acho que tem um filme que chama As Vantagens de Ser Invisível, né? Misturar sem que ninguém fique, enfim, tratando de forma diferente, apontando para você, ou enfim, é isso, muito bom, obrigado. Mari, Dri, Ivan, Clá, vocês têm alguma... Eu só quero agradecer, né, todos os palestrantes, Samantha, Solange, Luísa, Sandro e essa equipe, né, do Alfadef. Acho que uma coisa que ficou muito marcada, né, tanto na fala aí da Samantha, da Solange e da Luísa, é a questão do quanto antes, né, importante esse acesso aos recursos, então, ainda lá na infância, né, na primeira infância, e os recursos estarem disponíveis neste ambiente social, porque isso você desmistifica essa questão do diferente, quando você leva o recurso para dentro da sala de aula comum, né, onde todos os alunos, é lógico que no início vai ter a curiosidade, por que é diferente o dela, mas você acaba naturalizando quando ele se adentra esse espaço e permanece nesse espaço comum, né? Então, e o quanto mais precoce isso acontecer, melhor vai ser todo esse processo, né, da inclusão escolar, social, né, das pessoas com deficiência nesses espaços comuns. A gente tem que garantir este acesso e permanência nesses espaços comuns, né? Então, eu só quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar fazendo parte dessa live. E é isso, gente. Obrigada, cuidem-se, né? A gente está aí no meio de uma pandemia e a gente, né, preza pela saúde de todos nós. Então, é só gratidão. Obrigada. Obrigado, Dri. Gente, eu perguntei aqui em off se alguém mais queria falar mais alguma coisa, acho que o povo está tudo tímido já. Então, acho que a gente, enfim, já são 10 para as 9 também. A Sassá acabou de me falar que está morrendo de fome. Está com fome, Sassá? Sandro, Luísa, Solange, Sassá, muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Esse curso Alfadef, a gente está chamando de Alfadef 2, começou faz 3 semanas, né? Clarissa e Vanessa, que estão com a primeira disciplina. Então, eu acho que além dessa disciplina que elas estão conduzindo, esse primeiro encontro nosso, eu acho que ele é importante. Para mim, esse primeiro encontro sempre parece que cria uma motivação extra para quem está fazendo o curso, para a gente que está nos bastidores aí, ofertando as disciplinas, esse tipo de coisa. E saber que o que a gente faz vai enfim, auxiliar as pessoas a terem vitórias na vida, né? Que a gente está
Obviamente depende deles e delas, mas se a gente também não fizer um trabalho adequado, se a gente não acreditar que eles e elas, enfim, vão ter uma vida produtiva, participar da comunidade, etc., o que a gente faz se perde no meio do caminho, né? Então, acho que esse comprometimento é de todos os lados, né? A gente tem um papel importante nisso tudo. É isso, gente. Obrigado, de verdade, a quem ficou com a gente até agora. Paulo está escondido por aí, mas ajudou a gente a organizar essa live hoje. Obrigado. Espero que todo mundo continue bem, cuidem-se, sem aglomeração, usar máscara, álcool em gel e tudo que for necessário aí para a gente sobreviver nessa loucura, tá bom? Boa noite, bom resto de semana, bom feriado amanhã. Até mais. Até. Ah, Tchau, tchau. Tchau.